Tudo bom com vocês? Que bom. A gente não precisava nem de sermonete, ficou muito claro o que a equipe jovem quis passar para vocês hoje, né? Qual que é o tema, qual que é o intuito. Se vocês prestaram atenção, seja o elo dessa força, já é uma boa indicação. Tem uma frasinha que diz assim: uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, se você tem uma corrente reforçada, mas apenas um elo dela está fraco, é uma corrente que não presta. Porque a corrente, o intuito dela é que ela mantenha tudo junto, tudo ligado. Se um elo é fraco, toda a corrente é fraca. Então nós somos assim também em Cristo. Se um de nós é fraco, todos nós somos fracos. Então nós temos que, diferentemente da corrente, nós podemos ajudar esse elo que está fraco e fortalecê-lo. Essa é uma das mensagens, né? A outra mensagem é: seja Jesus para alguém. Foi aqui passado na ilustração. Seja Jesus para alguém. Você viu aqui que temos uma mãe que faz McDonald's em casa, né? Quem não queria ter essa mãe aí, né? Que faz Big Mac na cozinha de casa, né? Mas a mensagem é: o menino encontrou Jesus porque aquele velhinho foi bondoso com ele. E o velhinho encontrou Jesus porque o garoto foi bondoso com ele. E é assim que é a nossa vida. E eu queria usar alguns exemplos aqui da Bíblia para a nossa leitura. Antes, eu gostaria de fazer uma pequena oração, puder. Senhor Deus, querido Pai, eu peço que o Senhor esteja presente nesse culto. Tenho certeza que o Senhor já está aqui desde o começo, mas eu quero fortalecer esse pedido, porque eu sou pecador, ó Deus, e necessito da Tua graça, Pai. Então me ajude a passar a Sua mensagem aqui de uma maneira que eu consiga expressar aquilo que o Senhor quer falar. Que eu fale pela minha boca as Tuas palavras. Em nome de Jesus, amém. Mas uma das coisas que acontece é que muitas vezes a gente fica esperando que alguém seja Jesus para nós e nós nunca queremos tomar atitude. Tem sempre alguém que fica lá no cantinho, lá no fundo, né? Não estou usando um exemplo específico de ninguém aqui, mas tem sempre alguém que às vezes acha que não pode, que acha que não tem qualidades. Mas eu não sei fazer nada. Mas eu não tenho, eu preciso de ajuda, eu não consigo, eu não posso. A pessoa coloca limitações nela mesma, né? E eu tenho aqui na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 16, um exemplo de alguém que tinha tudo para dizer que era incapaz. Inclusive as pessoas colocavam ele numa posição que ele podia se sentir incapaz, excluído, rejeitado. 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do versículo 1, eu não vou ler todos os versículos, porque eu quero ser sucinto e rápido. É só para nós pegarmos aqui o principal. O capítulo 16, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Então Saul estava fazendo besteira no reinado. Samuel estava sendo aí indolente em relação a ele, e Deus falou assim: até quando você vai permitir que Saul, até quando você vai ter dó dele? Vá até a casa de Jessé. Aí chegando lá, versículo 6, diz assim: sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele olhou o filho primogênito e falou: é esse, alto, forte, bonito, cheio de qualidade, prega na igreja, ancião. Esse cara aí, com certeza, olha só, sabe tocar instrumento, sabe cantar, sabe pregar. Esse é o cara. Só que, olha o que Deus fala, versículo 7: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Às vezes ninguém olha para você e vê uma qualidade. Às vezes você olha para você e não vê a qualidade. Mas Deus, Ele olha aqui, dentro. Ele sabe o que você tem. Ele sabe que você tem alguma coisa para Ele.
Todo mundo recebe um talento. Todo mundo tem um dom. Você tem que aprender a usá-lo. Você tem que pedir, às vezes, que Deus te mostre. Ore a Ele. E aí começou. Como o homem tinha bastante filho, Jessé, começou, foi o primeiro, não deu certo. Foi o segundo, terceiro, quarto. Passaram-se 7 filhos. E Deus falou, não é esse, não é esse, e também não é esse. Então, no versículo 11, diz assim: perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta mais, o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então, temos um filho esquecido aí. Espera aí. Samuel foi até a cidade de Belém. Os anciãos receberam ele. Aí os anciãos falaram assim, é de paz a sua vinda? Ele falou, é de paz. Ok, vamos até a casa de Jessé, vamos fazer um sacrifício ao Senhor. Toda essa reunião importante, a família toda tem que estar presente, correto? Você vai fazer um culto de gratidão a Deus na sua casa. Você deixa um filho de fora? Não, você chama a família toda. E se era horário de trabalho, por que só Davi estava trabalhando? Ele era o preterido, ele era o filho que estava de canto, era o que não era tão importante. Faz qualquer coisa aí enquanto a gente está fazendo o importante aqui. Só que, a partir do versículo 12 diz assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois esse é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu por meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Veja só que interessante. Davi, ele era o pau para toda obra. Se o pai dele estava tendo uma cerimônia importante na casa dele, e ele não foi desobediente, o pai falou, vai para o campo, apacenta a ovelha. Ou então talvez o pai dele não tenha chamado, a gente não tem o contexto completo. Mas ele era alguém obediente, alguém fiel. E como que eu sei disso? Pelo contexto que a gente vai continuar lendo. Ele estava ali, presente e firme para tudo que viesse. Ele se levantava e dizia, eis-me aqui, eu estou aqui, eu vou ajudar, eu vou fazer. Veja só o versículo 14 agora. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então, Saul aí, depois de tanta rebeldia, perdeu, o Espírito do Senhor se retirou dele. Então, ele ficou perturbado e ele queriam que tocasse música para ele ficar mais calmo. E aí, assim, ficaram sabendo que Davi, além de tudo, ele tocava a harpa muito bem. E falou assim a partir do versículo 17. Disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo, envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então, aqui, igual Július, arrumaram um segundo emprego para Davi, que além de ser pastor de ovelha, agora ele vai ser o músico do rei, né? Um cargo importante, né? A partir do versículo 20, continuando a leitura. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul, e esteve perante ele, e este o amou muito, e fez de escudeiro. Terceiro emprego. Pastor de ovelha, músico do rei e escudeiro do rei. Escudeiro era o pajé de armas, né? Algumas traduções trazem assim. É o cara que cuidava das armas do rei. Então, esse era o terceiro emprego de Davi aí. Você vê que é um rapaz que não reclamava de nada. Ele estava ali, trabalhando e trabalhando. Sempre se colocava à disposição. O rei te chamou para tocar, eu vou. O pai te mandou pastorear as ovelhas, eu vou também. Não tem problema para Davi. Ele se colocava à disposição. Ele não falava assim, eu não posso. Ele falava assim, Deus vai fazer que eu possa. Era esse o espírito de Davi. Então, como a gente sabe aí, perto desse contexto, estava em guerra contra os filisteus, o povo de Israel.
e um gigante desafiando o povo de Israel. E ninguém tinha coragem de ir e combater o camarada. E olha só o que acontece. Versículo do capítulo 17 agora, o versículo 13. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé. Ele tinha 8, 3 filhos estavam na guerra com Saul. E o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Não é interessante que Jessé tem 8 filhos, mas Davi tem que ir tocar para o rei e voltar para apacentar a ovelha? O homem não tem um monte de filho, não podia ficar um dos 7 lá apacentando as ovelhas, mas não. Provavelmente Davi era quem fazia aquele ofício melhor. E era em quem o pai confiava o rebanho. E ele não se importava com isso. Ele, eis-me aqui, e vai, e trabalha, e faz. E além de tudo, é corajoso. Olha só. Versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu, que no caso é Golias, pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Durante 40 dias, Golias falava: tem um homem aqui para me enfrentar? E os israelitas faziam o quê? Se escondia. Ninguém tinha coragem, porque o homem era alto, forte, a sua armadura era aquela que dava medo só de olhar. E a partir do versículo 17 diz assim: disse Jessé a Davi seu filho: leva, peço-te, teus irmãos um efa de trigo desse tostado e estes 10 pães, corre e leva-los ao acampamento a teus irmãos. Porém estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000 e visitarás os teus irmãos, e ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Agora ele virou Uber Eats. Já viu o pessoal aí que está andando aí? Uber Eats, iFood. Agora ele virou também trabalhando para aplicativo agora. Olha, leva esses queijinhos lá para os seus irmãos, para os comandantes, para os seus irmãos leva essa farinha, esse trigo, e arrumaram mais um emprego para ele. Olha só, pensa bem como Davi era humilde. Davi, ele já tinha sido ungido rei de Israel. Ele não era só aquele mocinho que cuidava das ovelhas, ele era o rei. Se a gente vê lá o versículo 13 do capítulo 16, fala assim, ó, lá no finalzinho: daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Davi era o rei ungido de Israel, mas ele não se importava em fazer serviços que poderiam ser considerados sem valor, banais. Então não é porque você é o pastor de uma igreja que você não pode ajudar na construção, que você não pode varrer. Se você entrar num banheiro e ver um papel higiênico no chão, você não pode colocar ele no lixo, porque eu sou o pastor da igreja. Eu não vou me submeter a isso. Não. O rei de Israel, ungido, que o Saul ele estava oficiando como rei, mas era um rei que já não valia mais. Perante Deus, o rei era Davi. Então, é uma lição de humildade para a gente. Não interessa o seu cargo, não interessa se é para Deus, se é para honrar o teu pai, porque era o caso de Davi, faça o serviço. Por mais humilde, por mais difícil, por mais ruim que você seja. Era isso que Davi fazia. Davi honrava, ele não importava. E aí a gente tem a história: é o maior rei de Israel. É o homem segundo o coração de Deus. Não porque era perfeito, mas porque se arrependia dos seus erros. Porque reconhecia. Porque quando ele pecou, porque quando ele caiu, ele falava: e agora, Senhor? Ele não pediu para que Deus livrasse ele da morte. Se você lê lá o Salmo 51, ele não estava temendo. Porque um grande erro é a gente, quando a gente peca, a gente não tem medo de Deus ficar bravo com a gente tem medo das consequências. As consequências nos dão medo. Eu cometi esse pecado aqui. Se alguém descobre na igreja, eu posso ser disciplinado. Ou então, se o meu chefe descobre que eu estou fazendo isso aqui, eu posso sofrer uma justa causa. É isso que nos preocupa. Não nos preocupa como nós deixamos o coração de Deus. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Porque ele fala assim: Senhor, não afaste de mim o teu rosto. Essa é a preocupação de Davi. Que Deus ficasse triste com ele. Que Deus saísse da presença dele. Não afaste, Senhor, de mim o teu rosto.
Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito. Ninguém é perfeito. Perfeito foi Jesus. Mas era por isso. E aí, essa atitude que nós devemos ter. É a atitude de falar: Senhor, eis-me aqui. Eu tenho esse cargo aqui, que talvez possa ser o mais alto, mas eu sou humilde o suficiente para, se precisar lavar o banheiro, eu vou lavar o banheiro. Esse era Davi. Não foi perfeito, mas era humilde, mas era segundo o coração de Deus. E, para concluir, essa é a parte que eu queria dizer para vocês, que nós não devemos ficar inertes na igreja, esperando que alguém diga o que você tem que fazer. Seja proativo, descubra o seu dom, desenvolva, aceite chamados. Se alguém te chama para fazer alguma coisa, pelo menos tente. Tem gente que não quer nem tentar. Olha, eu olhei aqui, eu acho que você daria um bom diácono. O que você acha? Não sei, eu não tenho tempo. Nem tentou, não sabe se vai dar certo. Experimenta, tenta. Se não der certo, fala: irmão, acho que aqui não deu certo, mas pelo menos você tentou. Pelo menos você fez uma prova. E outra situação é, a gente tem que ser proativo daqui para fora. A igreja, muitas vezes, ela está egocêntrica. Nós fazemos programações para nós mesmos. Nós fazemos música para nós mesmos. Nós fazemos evento para nós mesmos. E fica tudo aqui dentro, tudo aqui dentro, tudo aqui dentro. E o pregar o evangelho? E o id? Cadê? Onde fica? Irmãos, eu vou finalizar lendo Mateus 25. Porque é uma coisa muito interessante. É a base de todos que querem ir para o reino dos céus. De todos que querem fazer a diferença. Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa cabritos às ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A passagem para o céu, primeiro que ela já foi paga e garantida por Jesus, né? Como o hino que vocês cantaram aqui fala tetelestai. Sabe o que significa isso? Quando você vai comprar um negocinho numa loja, e aí às vezes ela está organizadinha, ela tem vários guichês. Você passa num lugar e você faz seu pedido. Aí você vai no outro lugar e você paga. Aí o que ele emite a nota fiscal e ele coloca um carimbo. O que está escrito nesse carimbo? Pago. É isso. Deus está fazendo assim, ó, tetelestai, significa isso. Os manuscritos antigos, eles tinham os recibos de compra e venda, e eles escreviam assim: quando o negócio estava pago, estava quitado, tetelestai. É isso que Jesus faz. Ele pega o seu recibinho, cheio de pecado, e aí ele fala: pago. Isso é a primeira coisa, a graça de Cristo para te salvar. Agora, como que age o salvo? Ele visita o preso, ele visita o enfermo, ele veste quem está nu, ele dá comida para quem tem fome. Essa é a atitude do salvo. Não para ser salvo, porque está salvo. Então, vamos sair, levantar desses bancos e fazer diferença no mundo. Mostrar que nós somos o elo. Que todas essas pessoas que estão lá fora, elas podem fazer parte dessa corrente.
Todas essas pessoas que estão lá fora, elas podem vir aqui e encontrar uma comunidade que vai acolhê-los. Tem gente que não sabe, gente que nunca ouviu falar de Jesus, tem gente que já ouviu, mas não conhece direito. Faça a diferença. Levante-se. Quando é para fazer a diferença, fala assim: quem vai fazer a diferença? O pessoal fala assim: nós. Não é nós, é eu vou fazer a diferença. Quem vai fazer a diferença? Quem vai fazer a diferença? Amém. Era essa a mensagem dessa